A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. 2 Coríntios. Ok. Capítulo 13, versículo 14. Você pode ler para mim? A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos vocês. Amém. Mais uma vez. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos vocês. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E todos dizem amém. Eu quero ficar focado nesta palavra comunhão do Espírito Santo. A palavra comunhão. Ele diz a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e então ele diz a comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, então tenha isso em mente à medida que vemos três palavras que vêm da palavra comunhão. Ela é traduzida da palavra grega koinonia. Estas três palavras são, número 1, fraternidade. Número 2, parceria. E número 3, distribuição. Estes são três importantes sinônimos desta palavra. Koinonia, fraternidade, parceria e distribuição. Eu quero mostrar algo. Por favor, vá para 1 Coríntios, capítulo número 1. Mas dele sois vós em Cristo Jesus. Notem algo aqui. Dele sois vós em Cristo Jesus, o qual de Deus é feito para nós. Dele sois vós de Cristo Jesus, o qual de Deus. Agora ele diz, de quem ele está falando? Veja o verso 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. De quem ele está falando? Do Deus Todo-Poderoso, certo? Ok. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, continua falando dele. Então diz, dele sois vós em Cristo Jesus. Então de Deus sois vós em Cristo Jesus, o qual de Deus é feito. Então, eu estou em Cristo Jesus por Deus,
e o próprio Jesus é feito para mim, o que ele lista aqui, por Deus, então há algo sobre esse relacionamento. O próprio Pai fez algo. Jesus está envolvido aqui. Certo? Primeira Epístola de São João, capítulo 1, e verso 3. Encontraram? João diz: isto que temos visto e ouvido, declaramos a vocês, para que vós também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o Pai nos trouxe a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Não é isso? Ok. Voltem para 1 Coríntios capítulo 1. Vejam o verso 9. Ele diz: Deus é fiel, pelo qual vós fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. João diz: isto que temos visto e ouvido, nós declaramos a vocês para que possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O Pai nos trouxe a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. E acabamos de ler: Deus é fiel, pelo qual foste chamado à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Onde está Deus? Não olhe para mim assim agora. Me respondam, onde ele está? Certo, eu vou deixar fácil para vocês. Onde está o Pai? Onde está o Pai? Onde? Vamos lá. Onde está o Pai? O Pai está no céu. Eu gosto do que ele falou. Ele disse: para essa pregação ele está no céu. Excelente, sim, absolutamente. O Pai está no céu. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Ok, quantos de vocês disseram em mim? Muitas mãos, olhe ao redor e veja quem concorda. Uau! Quantos aqui disseram no céu? Também tem muitos. Quantos disseram ele está ao nosso redor? São poucos. Quantos aqui disseram eu não tenho certeza? Jesus está no céu. Veja, isso é muito simples. Lembrem-se, a Bíblia nos diz que Jesus ascendeu da terra para o céu. Certo? E ele foi para o Pai. Ele foi para lá. Então ele diz: e ele virá de novo. E ele ainda não veio. Então ele está lá. Então veja, o Pai está no céu, Jesus está no céu, e ainda assim a Bíblia diz que nós fomos chamados à comunhão com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo.
Então este é um documento legal. Temos uma comunhão legal com Ele. Aqui está esta maravilhosa relação. Mas Ele não está aqui. Está no céu. Então todo esse tempo que você canta Eu Amo Jesus, Ele está no céu. Ele ouve você? É claro que ouve. E então você diz que você experimenta o amor de Jesus. Quantos aqui já experimentaram o amor de Jesus? Maravilhoso, mas Ele está no céu. Glória a Deus. Então, o Pai está no céu, Jesus está no céu, e então, esta comunhão soa mais como se fosse uma comunhão legal, porque Ele não está aqui. Então, a primeira passagem que eu dei disse algo. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Então ele nos diz o que podemos desfrutar de Deus, o que podemos desfrutar de Jesus, o que podemos desfrutar do Espírito Santo. A graça de Jesus Cristo, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E quanto a Deus, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele já provou o seu amor, não tem que provar de novo amanhã, ele já fez isso. Então o Pai provou o seu amor, não poderia fazer nada mais do que ele fez quando enviou Jesus Cristo. Isso é tudo o que ele precisava fazer. E ele fez. Ele não tem que fazer isso de novo. Ele já fez o máximo que poderia ser feito, enviando Jesus. O que quer que venha do amor de Deus e você esteja experimentando hoje não é novo. Não é algo que ele está estendendo. Não, está baseado no que ele já fez. Porque ele já fez o máximo que poderia ser feito. Agora você pode desfrutar disso. A graça de Jesus Cristo foi derramada sobre nós por sua morte, por você. Agora, desfrute dessa graça. Não poderia haver nada melhor, ele não poderia fazer nada mais do que ele já fez na cruz do Calvário. Mas há algo que continua, é a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo. A fraternidade do Espírito Santo. Isso é tão importante porque o cristianismo, sem a comunhão do Espírito Santo, é morto. Então, quando ele te traz a essa comunhão com o Pai e com o Filho, você apenas pode desfrutar da comunhão com o Pai e com o Filho pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz a presença do Pai e a presença de Jesus real para você. O Espírito Santo transporta você a esta presença de Deus. O Espírito Santo traz para você a presença de Deus, de tal forma que onde quer que você esteja, você experimenta a presença. Então você descobre que Deus não se retira de você e que Deus não vem até você. Você está nele e ele está em você, pelo Espírito Santo. Entenda isso. Quando você nasceu de novo,
Você foi imerso em Deus pelo Espírito Santo. A Bíblia diz por um Espírito, o Espírito Santo. Todos nós fomos batizados, imersos em um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? Cristo. Você foi imerso pelo Espírito Santo quando você nasceu de novo. Então, você nasceu em Deus. Então, você recebeu o mesmo Deus que mergulhou você nele mesmo e você agora o recebeu para viver dentro de você. Você recebeu o Espírito Santo para viver em você. Eu estou no meu Pai e o Pai está em mim. Isso agora se tornou sua experiência. A mesma coisa que Jesus disse se tornou a sua experiência. Ele disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quando você nasceu de novo, nasceu nele. E então você o recebeu em você. Foi quando você foi cheio do Espírito Santo. Agora você diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Entenda isso. Por que você está aqui? É absolutamente preciso chamar o Espírito Santo de seu Pai. Deixe-me explicar isso a você porque é tão importante que você entenda quem o Espírito Santo é. O Espírito Santo não é um Deus júnior. Não! Sabe, muita gente pensa assim: o Pai está aqui em cima, o Filho está aqui e o Espírito Santo aqui embaixo. Você sabe do que Jesus chama o Espírito Santo? Ele o chama de Pai. Ficou surpreso? Ele disse: meu Pai que habita em mim. Ele realiza as obras. Não meu Pai no céu. Ele falou sobre o seu Pai no céu e falou sobre o seu Pai nele. Porque o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Ele disse: meu Pai que habita em mim. Ele realiza as obras. As obras de Deus são feitas pelo Espírito Santo. Ele é o realizador. O realizador das obras de Deus. E isso é algo que você tem que reconhecer na sua vida. O Espírito Santo na sua vida é a sua chave para o extraordinário, absoluto e imutável sucesso. Leia sua Bíblia. Nenhum daqueles que receberam o Espírito Santo foram derrotados jamais. Nenhum. Nenhum. Nenhum deles foi um fracasso. Nenhum. Todo aquele que o recebeu obteve a maestria. Todo aquele que o recebeu se tornou um campeão. O problema com muitos cristãos é que eles não o reconhecem, não sabem quem ele é. Eles acham que ele veio para dar-lhes uma influência. O Espírito Santo é mais do que uma influência. O Espírito Santo é Deus. Diga a alguém: o Espírito Santo é Deus. Diga outra vez: o Espírito Santo é Deus. Mais uma vez: o Espírito Santo é Deus. Sim. E quando você estuda no Novo Testamento, você descobre a expressão, o uso de Deus de muitas formas. O contexto vai te fazer saber se, neste ponto, quando ele usa o termo Deus, se ele está falando da divindade, se está falando do Pai, se está falando do Espírito Santo. Aprenda a estudar a palavra. Vai te ajudar.
Diga a alguém, ele é mais que uma influência. Agora você é um líder. Como você pode liderar o povo de Deus sem o Espírito Santo? Como liderar com sua sabedoria humana? Como? Como você espera que isso seja possível? Como ministrar a palavra de Deus sem o Espírito Santo? Isso não é possível. Uma coisa é receber o Espírito Santo e outra coisa é estar em comunhão com Ele. Comunhão com o Espírito Santo não é difícil. Uma das coisas que você vai aprender é simplesmente a ouvir o Espírito Santo e agir sobre sua palavra. É o melhor lugar para se estar na vida. Quando você consegue se treinar para ouvir o Espírito Santo e nunca ficar confuso sobre é ele que está falando comigo, é a minha cabeça, é o diabo. Sabe, eles dizem, eu não sei se é a minha mente ou se é Deus. Isso não deve ser problema. Uma vez que você começa o reconhecimento do Espírito Santo como uma pessoa. Ele é uma pessoa. E ele não vive fora de você, ele vive dentro de você. E ele não está sentado num quartinho no seu corpo ou em uma certa parte do seu espírito. Não. Ele está mesclado com seu espírito. Posso fazer uma pergunta? A Bíblia diz que lenços e aventais foram tomados do corpo de Paulo. Lembram disso? Ok. E o Espírito de Deus foi transmitido para aqueles materiais. Que parte do lenço o Espírito ocupou? Em que parte dos aventais o Espírito Santo ficou? O Espírito Santo estava naqueles materiais. Eu acho que eu peguei você. Porque me parece que você aqui, essa é uma área que você não está muito certo. Exatamente agora. Me diga uma coisa. O Espírito Santo estava naqueles lenços e aventais. Olha para vocês, alguns aí disseram não e outros disseram sim. O Espírito Santo estava nos lenços e aventais. Ai! Me digam, ele estava? Então vem, não concordamos totalmente com isso. Ok, me digam. Então, o que estava lá? O quê? Alguns disseram a unção. Você disse a unção? Ok. Então, qual a diferença entre... Qual a diferença entre a unção e o Espírito? Me digam. Há uma diferença? Há uma diferença? Qual a diferença? Qual a diferença entre a unção e o Espírito Santo? Ok, deixa eu explicar algo a vocês. Sabem o que é um espírito? O problema está na semântica.
Deixe-me usar diferentes palavras da Bíblia para comunicar isso. Jesus disse: as palavras que falo a vocês, elas são espírito e elas são vida. O que isso quer dizer? Vamos lá. O que isso quer dizer? Ele disse: as palavras que eu falo a vocês, elas são espírito e elas são vida. Elas são espírito. Ele disse que suas palavras são espírito. Ele não disse espíritos, disse elas são espírito. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, as palavras que falo a vocês são o Espírito Santo. Você não acha assim, não é? Ok. Então, as palavras que eu falo a vocês são a unção. Não soa bem, não é? As palavras que eu falo a vocês são o poder. Você acha que sim? Mas nem soou tão bem. Isso é para começar a explicar a vocês o problema com a linguagem. A palavra espírito é traduzida da palavra pneuma, no grego. Isso quer dizer vento, certo? E é fácil porque a palavra vento é usada para descrever a palavra espírito. Por causa das características e da natureza do fenômeno espírito. Eles querem dizer que não há uma clara direção de onde ele está vindo e exatamente para onde ele está indo. Eles querem dizer que você pode sentir o impacto dele, mas ainda assim não pode vê-lo, que é uma realidade inegável e ainda assim difícil para os seus sentidos agarrarem. Não conseguimos pegá-lo e mantê-lo. Há uma diferença entre ar e vento. Você pode prender o ar, mas não pode manter o vento. Estão acompanhando? Você não pode mantê-lo. Você pode criar seu próprio vento, mas não pode manter o vento. Então, ele perde a sua personalidade na mente dos homens. Então ele usou a palavra vento para significar espírito. Eu sei que é real, posso sentir seu impacto, posso ver as suas obras, mas eu não sei onde ele vive. Eu não sei de onde ele está vindo, nem para onde está indo. Eu não tenho descrição da sua natureza. Então ele o chama de espírito. É tão poderoso! Veja o que ele faz! Pode destruir, pode salvar. Então ele chama espírito. E Deus vê isso e diz sim, espírito, todas essas características e muito mais. Então ele nos diz, Deus é um espírito.
Deus agora nos diz: eu sei aonde o vento vive, eu sei de onde ele vem, eu fiz. O Espírito não é vento, mas a sua descrição é maravilhosa. E então ele nos mostra: Deus é um Espírito. Alguns ainda dizem Deus é Espírito. Estão certos? Mas Deus é um Espírito. E Deus nos dá a descrição para que saibamos: Deus tem uma natureza. Deus tem personalidade. Deus tem uma forma. Eles dizem que Espírito não tem forma. E Deus diz: não, errado. Na sua mente, ele não tem forma. É por isso que vocês dizem é vento. Ele não tem forma. Mas Deus é um Espírito. Ele tem uma forma. E dizem: qual é a forma de Deus? Jesus disse: se vocês me viram, vocês viram o Pai. Ele é a forma do Pai. A Bíblia diz que ele é a imagem expressa da pessoa de Deus. Então você quer saber como Deus se parece? Olhe para Jesus. Ele é a forma corpórea de Deus. E a Bíblia diz que Deus fez o homem em sua própria imagem e na sua própria semelhança. Então, Deus se parece com você? Vê isso? Sim, ele tem um nariz, duas narinas, dois olhos, uma cabeça, duas pernas. E você diz: é mesmo? Ele tem anjos que têm olhos ao redor das suas cabeças. E eles não se viram. Se eles vão assim, essa é a frente deles. E eles vão assim, e aqui é a outra frente. E eles vão por aqui, é a outra frente. Eles têm olhos ao redor da cabeça. Eles não precisam se virar assim. Não precisam. Se movem em qualquer direção. São criaturas de Deus. Então não diga: Deus deve ter olhos ao redor. Não, ele fez aqueles que têm olhos ao redor. Ele sabia que não precisaria deles. Aleluia! Então entendam o termo Espírito. É uma palavra que é difícil para os seres humanos entenderem, porque foi usada para descrever a própria natureza dos espíritos de forma que possam comunicar seu mistério. Você entende? Então ela comunica o mistério. Apenas um espírito pode entender um espírito. E os seus olhos espirituais têm que se tornar abertos para você entender o reino espiritual. E então, quando você nasce de novo e vem para o reino de Deus, não é difícil para você aceitar a espiritualidade de Deus. E o reino espiritual? É aí que você vive. Amém? É onde você vive. Não é difícil para você saber que Deus é um espírito, mas o homem natural não consegue entender isso. Ele diz: Deus é espírito, ou seja, não podemos conhecê-lo. Mas você diz que Deus é um espírito porque Jesus diz que Deus é um espírito. Mas então, na sua expressão, quando ele diz: as palavras que falo a vocês são espírito e vida, isso quer dizer, ele estava deixando você entender o poder da sua palavra, a habilidade da sua palavra, as características em sua palavra. Ele queria que você soubesse a eficácia das suas palavras. Ele disse: minhas palavras, as palavras que eu falo a vocês, elas são espírito. E ele diz: e elas são vida. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então, como Deus opera quando ele faz essas coisas?
eu vou explicar a vocês o que acontecia com os lenços. Certo? Você quer saber o que aconteceu com os lenços? Então, Jesus deixa algo claro para você. As palavras que eu falo a vocês, elas são espírito. Oh. Deixa eu perguntar. Você consegue encontrar a demarcação no vento, no ar, a demarcação onde o ar do Zimbábue é separado do ar da África do Sul? Não, temos fronteiras. Todos conhecemos nossas fronteiras. Ok, pense nisso. Quem sabe a demarcação do ar do Lesoto e do ar da África do Sul? Onde está a demarcação? Conseguimos encontrar? Você pode localizar? Mas há diferenças. E o homem apenas consegue reconhecer essas diferenças de certas formas e ainda assim não há demarcação. Não conseguem dizer aqui está a diferença, daqui para lá é o ar da Botsuana. Não conseguem encontrar. Esta é outra bela característica do vento, da qual ele nos conta. Ele diz, as palavras que falo a vocês, elas são espírito. O que ele está dizendo? E então ele diz, elas são vida. Oh, isso é simplesmente maravilhoso. Isso quer dizer que tudo aquilo que vem de Deus é Deus. Estão acompanhando isso? Não são as palavras de todo homem que são vida. Vem a diferença? Tudo aquilo que vem de Deus é Deus. Tudo. Agora, isso não quer dizer que isso é a sua pessoa. Mas ele carrega essa vida, é como seu DNA. Entendem? Eu fiquei sabendo ontem, eu fui descobrir isso ontem, então já se sabe faz tempo, certo? Que há uma certa garotinha na África do Sul que eles estão tentando formar uma nova pele para seu corpo. Eles pegaram um pedacinho de pele do corpo dela e clonaram a pele dela nos Estados Unidos. Isso não é amável. Pense no que mais podemos fazer na ciência. Mas tudo tem estado na palavra de Deus esse tempo todo. É notável. Então, tudo... O seu DNA pode ser rastreado por algo muito pequeno vindo do seu corpo. Certo? Sim. Ele tem a sua vida nele. Aquilo tem a sua identidade única nele. Todas as coisas que vêm de Jesus têm a identidade dele dentro. Tem o poder dele dentro. Tem a vida dele dentro. E agora ele apresenta algo novo para nós e ele diz, as palavras que eu falo a vocês também carregam o meu DNA. Agora isso é absolutamente notável. Ele poder comunicar o seu DNA, poder comunicar a sua vida através das suas palavras. Há coisas como talvez partículas do seu cabelo que podem cair e eles pegam e com análises forenses eles descobrem seu DNA
pelo seu cabelo. Pense nisso. Pense nisso. A unção está nesse homem. O poder de Deus, a vida de Deus. Ouçam isso. Ele recebeu a palavra do Mestre, a palavra de Jesus na sua vida. E Jesus disse: as palavras que eu falo a vocês carregam o meu DNA, carregam a minha própria vida. Ele disse: elas são espírito e elas são vida. E então você recebe isso dentro de você. E então os lenços e aventais eram esfregados no corpo dele. E ele dizia: leve isso para os doentes. E milagres começaram a acontecer. Os demônios não conseguiam resistir. Então não precisava ser a pessoa do Espírito Santo nos lenços, não. Foi a transmissão da vida dele. Foi a transmissão do seu poder. Estava lá. E funciona. Talvez você não saiba disso, eu já disse aqui. Tudo a respeito de você é tão abençoado, não há perda em todas as coisas que entram em contato com você. Nós ainda vamos descobrir isso como Igreja de Jesus Cristo, mas a revelação está vindo. Quando você perceber que tudo na sua casa foi tocado por energia divina, não há perda em sua vida. Jesus disse: recolham os fragmentos, não deixem que nada se perca. Não há perda. Não há nada que tenha entrado em contato com você que não carregue a vida de Deus nele. Mas sabem, porque nós não somos conscientes dessas coisas, estamos procurando com os olhos dos homens ao invés dos olhos do Espírito. Não é de espantar que ele diz: eles nada sabem, nem entendem, eles vagueiam nas trevas. Ele disse: mas eu disse, sois deuses, e todos vocês são filhos do Altíssimo. Comunhão com o Espírito Santo, você entende o que é isso? Se tem algo que eu conheço, é a minha comunhão com o Espírito Santo. É aí onde está a minha confiança. Não está mais em lugar nenhum. Está na minha comunhão com o Espírito Santo. Porque na minha comunhão com o Espírito Santo, minhas limitações são removidas. Absolutamente. Eu sou ilimitado. Na minha comunhão com o Espírito Santo, eu me torno um mestre. Em qualquer coisa, eu me torno um vencedor. Em qualquer coisa, me torno um vitorioso. Em qualquer coisa. Eu sou um sucesso em qualquer coisa. Não olhe mais para si mesmo. Certo? Não olhe mais para si mesmo. Eu não quero dizer não olhe para você mesmo no espelho, sabe? Ao se vestir, não. Quer dizer, não considere você mesmo. A Bíblia diz que Abraão não considerou o seu próprio corpo. Ai, 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 ai. Ele não considerou o seu próprio corpo, nem ainda a morte no útero de Sara. Então o que ele fazia? Ele era forte em fé, dando glória a Deus. Posso mostrar como ele dava glória a Deus? Sabe por que às vezes não sabemos como dar glória a Deus? Há duas formas de dar glória a Deus. A primeira é: você testemunha.
Como você testemunha? Sabe como testemunhar? Você testemunha de 3 formas. Você testemunha declarando o que ele fez. E onde você declara? Diante dele e de você. Então, você testemunha com a sua oferta. Muitas pessoas não entendem o poder da oferta. A sua oferta é um testemunho. É por isso que eu digo às pessoas, quando você dá a Deus sua oferta, talvez você não entenda o que é isso. Não é uma coleta, há uma coleta que é diferente. A Bíblia fala de coletas. Há uma diferença entre a sua oferta e uma coleta. Eu posso fazer uma coleta agora. Irmãos e irmãs, vamos dar dinheiro agora para esse ou aquele propósito. Então vamos fazer uma coleta para esse propósito. E todos nós vamos dar para esse propósito. Talvez você queira dar a alguém, queira ajudar alguém. Talvez queira usar para algo. Dizemos isso é para o teto. É uma coleta, isso é uma coleta. A sua oferta não é uma coleta. Quando é a hora da sua oferta, não é uma coleta. A oferta é tão secreta, é tão sagrada, que é um testemunho. Você está testemunhando. E isso é dar glória a Deus na sua vida. A Bíblia diz que Abraão era forte em fé, dando glória a Deus. Vá, leia sobre Abraão e descubra como ele deu oferta após oferta. Seu filho Isaque deu oferta sobre oferta. Seu filho Jacó deu ofertas sobre ofertas. Por que eles eram assim? Toda vez estabeleciam um pilar. Por quê? Adoração com oferta. É o testemunho dele dando glória a Deus. Dando glória a Deus. A terceira forma para seu testemunho é contar a outros. Você torna conhecido a outros. Veem como você vive sua vida diante de outros. Esse é o seu testemunho. A sua vida cotidiana é um testemunho. Ele era forte em fé, dando glória a Deus. Esse tipo de homem não era desencorajado. Não importava o que acontecesse. Ele permanecia firme. E pensavam, uau, ele deve realmente crer em seu Deus, sim. Era seu testemunho. A sua vida. Então, você declarou entre você e ele a sua oferta e a sua vida lá fora. Estes são os seus testemunhos. Estão ouvindo isso? Então, esses 3 fazem a forma número 1 de dar glória a Deus. A segunda é... Deixa eu mostrar a vocês. Aleluia. Você pode abrir no livro de Salmos 29. Salmos 29. Glória a Deus. Eu vou ler para você a partir do versículo 9. Ele diz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos falam da sua glória. Agora tem algo errado aí. Você notou que a palavra sua está em itálico? Versão King James. Certo, dessa vez se livre disso. Agora vamos ler. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos falam de glória. Isso, não fica muito... Eles não falam de glória. Todos falam glória. Deixe-me ler outra versão. Deixe-me ler a NVI. Quase todas vão dizer a você isso. A voz do Senhor retorce os carvalhos e
despe as florestas. Isso quer dizer poder demonstrado. E no seu templo todos gritam: glória! Você já se encontrou às vezes guiado pelo Espírito e você diz: glória! 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 E dizem: por que ele está gritando glória? Somos tomados pelo Espírito e glória! Aleluia! Glória! É diferente de quando simplesmente dizemos glória a Deus. De repente falamos glória! 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 Por que estão gritando? A Bíblia diz: no seu templo todos gritam glória. Alguém grite glória! Aleluia! Glória! Aleluia! Glória! Notem algo. Você notou que ele não diz que no seu templo todos sussurram glória? Ele disse: eles gritam glória. Eles gritam glória. Eles gritam glória. Glória! 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 Glória a Deus! Ai, 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 ai. Então você imagina que tipo de homem Abraão era? Aquele homem era um cara barulhento. Você sabe o que é estar numa séria e difícil situação aos olhos de outros homens? E toda vez que você aparece diz glória! Glória! Ele dizia glória! Glória! No seu próximo culto, na sua célula, você vai dizer glória! Aleluia! Glória! Aleluia! Meu Deus! Veja o próximo verso. Ele diz: o Senhor assentou-se sobre o dilúvio. Dilúvio muitas vezes se refere a uma grande multidão de pessoas. Ele diz: o Senhor se assenta sobre o dilúvio. Dilúvio às vezes pode se referir a problema. O Senhor se assenta sobre o dilúvio. Dilúvio às vezes pode se referir ao poder de Deus. O Senhor se assenta sobre o dilúvio. Isso quer dizer que o poder e a presença de Deus vai se manifestar à medida que gritamos glória! Aleluia! Ele diz: sim, o Senhor reina soberano para sempre. E então ele diz: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Glória! Sabe, há tantas coisas que nós fazemos pelo Espírito Santo e às vezes nem mesmo sabemos por quê. E porque nós não sabemos, nem sempre ouvimos aos comandos, porque não sabemos o significado. Como acabei de falar de ofertas, pessoas que dão ofertas e não sabem por que dão, apenas acham que é uma coleta da igreja. Mas quando você percebe que é um testemunho diante de Deus e dos anjos, iaia! Você está acompanhando o que eu estou dizendo? Homens de fé têm uma forma diferente de pensar. Eles não procuram o diabo. Eles não pensam: o diabo está atrás de mim. Não! O diabo é um amador. Sim! O diabo é um amador. Nós estamos conectados. Nós somos co-herdeiros com aquele a quem a Bíblia chama de o cabeça sobre todo o principado e poder. Então Satanás é um amador? Não. Ele nem é um fator. Não é um fator. Seu destino já foi traçado há muito tempo atrás. Aleluia!
assim que pensamos. Homens de fé lidam com ofertas, porque ofertas são testemunhos do poder de Deus, da glória de Deus em suas vidas. Abraão era forte em fé, dando glória. Era assim que sua fé era manifesta, dando glória a Deus. Ele não titubeou sobre a promessa de Deus por incredulidade, mas era forte em fé, dando glória a Deus. Mesmo que o assunto se torne tarde demais aos olhos dos homens, ele disse: embora esteja morto, ainda assim viverá. Paulo disse para que não tenhamos confiança em nós mesmos, mas no Deus que levanta os mortos. Ele disse: tínhamos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas no Deus que levanta os mortos. Em outras palavras, não existe tarde demais quando diz respeito a mim. Não existe tarde demais. Tarde demais para Deus? Tarde demais para Deus? Lembra do que Jesus disse quando disseram: se você estivesse aqui há 4 dias atrás, nosso irmão não estaria morto. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar? Ah, sim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O que Jesus disse? Irmãos e irmãs, Jesus não disse: eu tenho poder para trazê-lo de volta à vida. Ele não disse: eu tenho poder para a ressurreição. Ele disse: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Haha! Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, ainda assim viverá. Então ele disse: vocês acreditam nisso? É isso que ele perguntava: vocês creem nisso? Oh, como Jesus queria que eles acreditassem. Ele disse: vocês acreditam nisso? Aia! Oh! Você sabe quem é Jesus? Sabe, eu estava meditando, como faço frequentemente, sobre Jesus, porque eu gosto de pensar nele. Sabe, o fato que ele não foi um homem que apenas amou a Deus, sabe, um homem nascido em Belém, e era tão obediente, amava tanto a Deus, sabe? Se tornou um glorioso exemplo para nós. O homem mais bondoso que já viveu. O homem mais bom, se é que existe algo assim. Sabe, você pode chamá-lo do que você quiser, mas pense sobre isso. Esse não é aquele homem. Este é o Deus do universo que se tornou carne e habitou entre nós. Este não é um bom homem, este é Deus. Eu disse: Senhor Jesus, eu te honro. Sabe, Senhor Jesus, eu disse: você é grande demais para minha mente. Se você parar para analisar, para contemplar a grandeza de Jesus, vai ser demais para o seu cérebro. Apenas podemos ter um vislumbre dessa glória, por agora. Você apenas pode ter um pouco, e esse pouco, você fica... Obrigado, Senhor. Aleluia! Levante e vamos adorar ao Senhor. Glória! Ha-ha! Glória! Aleluia!
Ai, 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 ai. Eu digo glória, 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 glória. Ha, 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 ha. Glória, vamos! Glória, glória. Aleluia! Grite aleluia! A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.